te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Passando aqui para trazer uma palavra da parte do Senhor, né, nesta manhã, mais uma vez, para você, né, que está aí do outro lado, que não sei a maneira, né, que você acordou nesta manhã, né, assim, mas eu sei que o Senhor tem uma palavra, né, para sua vida. E eu queria compartilhar com você. Eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia no livro de Abacuque, capítulo 2. Abacuque, capítulo 2, do versículo 1, nós vamos estar ministrando alguns versículos. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor me respondeu: escreve claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Essa manhã, quando nós estávamos, né, ministrando e lendo, né, o livro e meditando na palavra de Deus, no livro de Josué, nós estávamos vendo, né, assim, como muitas vezes nós nos precipitamos, né, em querer entender, em querer aceitar ou querer até traduzir, né, assim, a resposta de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes nós até dizemos, nós oramos ao Senhor e a gente diz: eu quero ver qual é a resposta que o Senhor vai me dar. Qual é a resposta que o Senhor vai trazer, falar para a minha vida, né? E muitas vezes nós nos colocando até nessa posição de aguardar para ouvir qual é a resposta de Deus. Mas em grandes vezes mesmo nós estamos tão inquietos, né? Porque muitas vezes a resposta de Deus não vai estar aliado à nossa resposta nem ao nosso querer. Aquilo que a gente quer ouvir da parte de Deus. Observe que o texto vai dizer assim: ficarei, ou seja, é um desejo partido de Abacuque. Abacuque diz: eu ficarei. Ou seja, não é um convite de Deus dizendo assim: venha, fique nesta posição. É Abacuque dizendo a posição onde ele queria ficar. Ele diz: ficarei. Parte dele o desejo de querer ficar na posição de ouvir a resposta de Deus. Ele diz: ficarei no meu posto de sentinela. Sentinela é um lugar que se aguarda, é um lugar que se vigia, é um lugar que está esperando, que está atento para ouvir a resposta do Senhor. Ele diz: ficarei. Né? E a gente sabe que tem momentos que Deus é que diz para nós, né? Ei, fique na posição. Aguarde o que eu vou fazer. Quando a gente lembra, né, assim, do que o Senhor fala para o povo quando está saindo do Egito, ou quando ele fala também para o rei Josafá, quando o rei Josafá vai buscar a presença do Senhor, e ele diz: tomai posição e vede, né, o livramento que o Senhor vai dar, né? E o Senhor diz, né, para Josafá, né, ficai parado, porque a peleja não é sua, mas
do Senhor. Observe que nesse momento, né, a palavra nos ensina que esse é uma ordem de Deus nos colocando nesta posição. Nessa posição de aguardar, de esperar o que Deus vai falar para nós. Mas nesse texto, parte de Abacuque se colocar nessa posição. Desejar saber qual é a vontade de Deus. O que Deus quer fazer. Paz, Paulinha, minha irmã aparecendo aí, né? Saber a resposta de Deus. Não é Deus falando ao homem, dizendo assim, fique parado, tome esta posição, né? Que eu vou fazer isso ou aquilo, né? Eu vou agir dessa forma ou não. Esse texto, quando o Senhor, quando a gente estava fazendo estudo da palavra, e aí Deus me lembrou, né, desse texto, e ele começou a falar no meu coração, o desejo de Abacuque, de dizer assim, ficarei na torre de sentinela. Ou seja, é Abacuque tendo o desejo de esperar para saber qual é a resposta de Deus, qual é a vontade de Deus para a vida dele. Não é se colocar na posição de dizer assim, Senhor, eu estou orando ao Senhor, estou colocando diante do Senhor a minha vontade e tomara, Deus, que a tua vontade, a tua resposta seja a que eu quero ouvir. Ele vai dizer que eu ficarei no meu posto de sentinela, na posição de sentinela, de aguardar, de esperar o que o Senhor vai dizer, o que o Senhor vai falar. Observe que esse texto mostra o desejo da posição de Abacuque de aguardar, de esperar em Deus, para saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, o que é que Deus vai fazer em meio àquela situação. Ele diz, aguardarei, né? Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Ele não diz assim, qual é a resposta de Deus e tomara que Deus responda segundo o que eu quero, segundo o que eu estou esperando. Eu vou ouvir o Senhor me colocar nessa posição, mas vê se tu responde conforme eu quero ouvir, conforme eu quero que tu haja, conforme eu quero que tu trabalhes na minha vida. A gente vê aqui uma disponibilidade de Abacuque em dizer, eu quero ouvir, eu quero ver qual é a resposta do meu Senhor para a minha queixa. Para o que eu estou me queixando, para o que eu estou colocando. Ele não quer dizer assim, Senhor, ele não entra na posição de dizer, Senhor, qual é a tua voz de comando agora? Como foi com Josafá, como foi com Moisés e o povo, que o Senhor diz, ficai parado, essa é a posição. Vede o livramento que eu vou fazer por vocês. Eles estavam aguardando qual era a resposta de Deus. Eles buscaram a presença de Deus, né, assim, e a resposta de Deus. Agora, Abacuque chega e coloca diante de Deus, dizendo, olha a minha disposição, Senhor. Eu estou aqui nesta torre, aguardando o que o Senhor vai me dizer. Qual é a tua resposta para a minha queixa? Não, aleluia, não é que eu quero ouvir, Deus. Eu quero ouvir a tua resposta. Eu quero ouvir qual é a resposta que o Senhor tem para mim. Eu não quero, Senhor, que a minha resposta saia do meu coração. Não, Senhor, eu quero estar na posição de ouvir a tua resposta para a minha queixa.
para a minha causa, para a minha, porque muitas vezes nós nos enganamos. Nós vamos diante da presença de Deus dizendo, eu quero ouvir a resposta de Deus, mas no fundo do nosso coração, a gente está orando, não sei você, mas quantas pessoas entram na presença do Senhor e diz, eu vou orar, né, para o Senhor me responder. E aí, no meio da oração, a gente já emenda, querido Deus, tu sabes esta minha causa, tu sabes, Senhor, que eu queria assim, assim, assim. Você meio que quer induzir, como se você pudesse ter esse poder de induzir a resposta de Deus, induzir a Deus a te responder segundo a sua vontade. Mas esse texto, pelo menos me ensina, não sei se está ensinando para você, mas ensina claramente o desejo de Abacuque de ouvir a resposta de Deus, não a dele. Uma coisa é colocar diante de Deus as nossas preocupações, porque Ele tem cuidado de nós. Mas esse texto mostra o desejo de Abacuque ouvir, ver a resposta que Deus vai dar. Ele diz, Senhor, eu não quero ouvir nenhuma minha resposta minha. Eu não quero, Senhor, ter a pretensão de te falar qual é a minha queixa para achar que eu posso induzir a tua vontade, Senhor. A tua resposta, como se eu pudesse mover o coração de Deus, assim, de Deus mudar o que Ele tem, a resposta dele, para simplesmente me agradar. Não. Mas observe algo tremendo que a gente aprende também com esse texto. Aquele que está disposto a ouvir a resposta de Deus. O que Deus quer para você. Qual é a resposta que Deus quer dar para você? Sabe o que diz o versículo 2? Então o Senhor me respondeu. Aleluia! Deus respondeu a ele porque Deus ouviu e Deus viu o coração dele dizendo, Senhor, eu vou me colocar na torre de vigia, na espera, de sentinela, aguardando. Eu não estou nem questionando se vai ser rápido, se não vai ser, se vai ser demorado, se não vai ser. Qual vai ser a tua resposta? Eu não estou questionando, eu estou dizendo ao Senhor que eu vou colocar nessa posição e vou aguardar. Aguardar qual é a tua resposta. Eu não vou dizer, Senhor, eu vou me colocar na torre para te pedir e para saber qual é a tua resposta. Ele diz aguardar. E quem aguarda, muitas vezes não marca tempo. Quem aguarda não marca tempo. Né? No caso da gente para com o Senhor, né? Eu vou aguardar, né? E, Senhor, eu vou aguardar, mas qual é mesmo o teu tempo? O salmista Davi, ele diz, esperei com paciência, amém, pastora Cris? Esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele esperou. Porque quem espera, quem aguarda resposta, não fica ansioso, não fica marcando tempo, não fica determinando tempo. Quantas vezes você não já ouviu, por exemplo, assim, olha, quando tu puder, no teu tempo, tu pode fazer isso para mim e você está aguardando. Mas você não estipulou um tempo, porque geralmente quando a gente estipula um tempo, quando a gente marca um tempo, a gente cai, né, no erro de ficar ansioso e ficar cobrando. Não é, por exemplo, se eu digo para você, hoje o culto vai ser 4 horas, às 16 horas. Se eu passo das 16 horas, o que causa em você? Um sentimento de anseio para chegar àquele horário. E se passa do horário, não chega no horário, o que você faz? Para aí, não chegou no tempo. Cobrança. Mas aqui, Abacuque diz o seguinte para o Senhor: colocarei na torre, na posição de ouvir qual é a tua resposta, mas eu vou aguardar.
Eu vou aguardar, Senhor. Eu não vou chegar para o Senhor e dizer, Senhor, eu vou me colocar na torre de vigia. Eu vou esperar, ouvir qual é a tua resposta. Mas, Senhor, dá a resposta hoje. Estou precisando de hoje, estipulando tempo para a resposta de Deus. Eu não sou psicóloga, né? Quem é a minha irmã, com muito orgulho, né? E alegria, orgulho que não existe orgulho santo, mas com muita alegria, né? Eu posso dizer isso. Mas muitas vezes a gente se engana a nós mesmos com as nossas palavras, com as nossas ações. Às vezes a gente está dizendo, Senhor, eu estou aguardando, mas vê, Senhor, é porque eu precisava dessa resposta para hoje. Estipulou tempo. Tentando pressionar Deus a fazer no seu tempo, não no tempo do Senhor. E eu citei, né, minha irmã, porque quando ela veio, né, para cá, né, de Goiás para cá, e ela estava dizendo que Deus trabalhou muito na vida dela acerca de tempo. De tempo, né, assim, porque muitas vezes, querida, a gente até diz com os nossos lábios, me colocarei na torre, me aguardarei, é a tua resposta. Será que você está aguardando mesmo a resposta de Deus? Ou você está se enganando e dizendo assim, eu vou aguardar a tua resposta, Senhor, mas pode ser hoje, pode ser amanhã, Senhor, essa semana, porque olha o tempo que eu estou esperando. Estipulando o tempo para Deus agir. Né? Produz, como minha irmã está colocando aí, né? Produz inquietação, dores a nós mesmos. Sabe por quê? Porque nós não queremos esperar o tempo de Deus. E ele diz, então o Senhor me respondeu, porque é aquele que Deus vê no coração, desejoso de dizer, Senhor, eu aguardo. Eu aguardo com paciência. Eu não sei nem qual é o teu tempo, mas eu vou aguardar. Eu vou aguardar tu me responder, porque eu quero a tua resposta, Senhor. Eu não quero a minha, eu não quero o meu tempo, eu não quero a minha resposta, eu quero a tua, Senhor, para a minha vida. A Bíblia diz que o Senhor responde para ele e diz o quê? Qual é a resposta do Senhor? Aleluia. A visão aguarda o tempo designado. Ou seja, tem um tempo, filha. Tem um tempo. Amém, Paulinha. Né? Tem um tempo, filha. Olhe, veja a resposta do Senhor. O Senhor responde a ele. E o Senhor, aleluia, responde de uma maneira tão maravilhosa. Tão maravilhosa. O Senhor diz que vai cumprir a visão. Mas vai ter um tempo para essa visão se cumprir. Então Deus dá a esperança a ele de que vai cumprir. Mas o Senhor também não ilude e dizendo assim, tem um tempo designado. Tem um tempo para ela se cumprir. Eu me lembro de uma vez que um irmão ouviu uma promessa, né, que Deus fez na vida dele. E ele ficou muito ansioso, muito desejoso e dizendo, queria. E eu olhei para ele, eu disse, ei, querido, mas a visão, a promessa é de Deus. Mas tu sabia que tem que passar pelo crivo, né, do tempo. Porque para isso acontecer na tua vida, vai ser necessário tu terminar os teus estudos. Como é que tu vai entrar numa faculdade se você só tem a segunda série? Né, que hoje mudou, né? Assim, eu não sei como é que diz, mas só tem, né, a segunda série. No meu tempo eu dizia segunda série. Né? Como? Então faça um supletivo, estude, termine seus estudos. Porque você não vai chegar achando que Deus vai mudar a lei, né, humana, né, do mundo que a gente está, porque Ele te fez uma promessa. E aí você vai chegar na faculdade, não fazer vestibular, entrar na faculdade, cursar e chegar onde está essa promessa. Estude. Amém, Paulinha. Obrigada, meu amor. Né? E aí eu também, né? E muito de você, Paulinha. Né? E aí ele diz assim, ó, então o Senhor me respondeu, escreve. Escreve essa palavra que Deus hoje está falando para você. Obrigada, pastora Cris. Hoje está dizendo, né, o segundo grau. Segundo grau? Acho que é segundo ano, né, que estão chamando agora a segunda série.
ele diz assim, então me respondeu, escreve a visão em tábuas para que se leia facilmente, pois, veja a resposta de Deus para Abacuque, para aquele que aguarda a resposta de Deus. Ele diz o seguinte, a visão aguarda o tempo designado, ela fala do fim e não falhará, ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Ele diz, a visão vai se cumprir, a visão vai acontecer, mas tem um tempo determinado para isso acontecer. Tem um tempo que eu e você precisa esperar para acontecer. Mas ainda que aí o tempo de novo, Deus ensinando, né? O tempo de novo, Deus nos ensinando, nos moldando, mostrando o tempo de novo. Porque é o que o Senhor diz, ainda que pareça demorado, Ele está dizendo para você, filha, para você, filho, parece estar demorado. Deus mostra o tempo humano e o tempo de Deus. Ele diz para você, aleluia, parece ser demorada, mas ela não vai falhar, porque quando eu digo, quando eu respondo, né, acontece. Porque quando Deus fala, Ele já está agindo por mim e por você. Porque você aprendeu por meio da palavra, que lá em João, capítulo 14, né, quando os discípulos estão com o coração triste, né, amedrontado, o Senhor diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos não teria dito. Querida, quando eu pego essa palavra e me alimento, né, assim, quando para mim, parece demorado aquilo que o Senhor falou, prometeu que ia fazer, para mim parece demorado. Na hora eu me lembro desse texto, eu disse, Senhor, se você não fosse fazer, você não teria dito para mim. Porque Deus não engana ninguém. Deus não ilude ninguém. Portanto, querido, se para você parece estar demorado, eu quero te dizer que o Senhor está dizendo para você, filho, mas ela virá. Porque para aquele que aguarda a minha resposta, né, eu respondo. Aquele que se coloca na posição de aguardar qual é a minha resposta. Como eu vou responder, como eu vou fazer, eu me levanto e respondo. E ainda digo, escreve, anota essa ministração, anota essa palavra, porque a visão, ela fala que vai acontecer, ainda que para mim e para você pareça ser demorado. Mas o Senhor está dizendo, ela vai chegar. Ela não vai chegar atrasada. Ela não vai chegar adiantado, porque você é muito apavorado, porque você é muito apressado, você quer as coisas para amanhã, para ontem. Ela não se atrasa, ela não se adianta, ela chega no tempo designado pelo Senhor. Não adianta, não adianta, por mais que você diga, mas olha, pastora, é porque eu sou muito ativa, pastora, eu sou muito agitada, pastora, e eu preciso que Deus responda logo para ontem essa resposta. Eu quero lhe dizer que nem vai chegar antes e nem vai chegar depois, porque existe um tempo designado, não por mim, mas pelo Deus Altíssimo, o dono da resposta, o dono que tem todo o poder de realizar na minha vida e na sua vida a visão que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. E por mais que eu e você queira apressar, eu te digo, se coloca na torre, se coloca na posição de aguardar, se coloca na posição de ver, ouvir qual é a resposta de Deus. A que Deus quer para a sua vida. Não é que você se derrama, chora lá e achando que com as suas lágrimas, com a sua muito falar, vai mudar o tempo de Deus, a resposta de Deus em teu favor, para ser exatamente o que você quer.
Não, querido. Fique na torre. Fique na posição de espera, aguardando. E não pressionando a Deus com o seu choro, com a sua inquietação. Não, querido. Aguarda. Porque eu quero te dizer que a visão, o que Deus tem preparado para mim e para você, ainda que para mim e para você pareça, porque eu acho tão lindo que Ele está dizendo: ei, filho, por que estás ansioso por coisa alguma? Com que é a vez de vestir, com a vez de comer, com que vai casar, com que vai para onde, o que vou fazer, porque você está ansioso por isso. O texto diz com que é a vez de comer, que é a vez de vestir, né? Mas eu estou dizendo assim, com todas as coisas, porque tem gente que nem está preocupado com comer, porque tem. Mas está preocupado qual é a resposta, como é que Deus vai fazer, como é que Deus vai agir nesse milagre. Está preocupado com isso. O Senhor está dizendo: por que você está ansioso por isso? Porque, olha, tem um tempo designado. Nem antes nem depois. Você é apressado ou não, ansioso ou não, desistindo ou não, eu vou fazer. Agora, é claro, querido, que aquele que crê no Senhor, aquele que tem fé no Senhor, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quer agradar a Deus? Se coloca na torre para ver, para aguardar a resposta de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O tempo de Deus é o melhor. Porque quando a gente força a barra, quando a gente pega alguém e diz assim: ó, vai ser no meu tempo, eu vou fazer isso, não sai perfeito. É um desmantelo. Mas quando a gente aguarda a resposta de Deus e o tempo de Deus, meu amor, minha querida, nem assim, olha, o Senhor chega para você e responde: ei, a visão fala. A visão fala de uma visão, de um milagre que está para acontecer, aleluia, para chegar na tua vida. Esse desceu bem quentinho agora, né? Essa visão fala, essa palavra fala de uma visão, de um milagre que está para acontecer na minha vida e na tua vida. Que esse milagre que a gente está dizendo: ai, Senhor, ai, eu estou cansada. Eu já me coloquei tanto nessa torre de saber qual é a resposta de Deus. Ouvir a resposta de Deus da que eu quero ouvir, não a que Deus quer responder. Ah, Senhor, eu acho que eu já esperei demais, determinando o tempo para Deus agir. Aí o Senhor está dizendo: ô filha, escuta, escreve, porque a visão, a resposta fala a palavra de Deus hoje claramente para você, que ela vai se cumprir no tempo designado pelo Senhor. Mesmo que eu e você pareça que está demorado, o Senhor está dizendo: aguarda. Aguarda, porque ela virá certamente. Ele não diz talvez virá, né? Como muitas vezes você vai ao médico e fica aguardando, né? Aguardando. E aí, de repente, chega a recepcionista e diz: houve um imprevisto. O médico não vai poder vir hoje. Eu me lembro de uma vez que eu fui para um médico, né? E aí esse médico era obstetra também. E daí eu cheguei muito cedo, porque a gente ia para um culto, né? Assim, e aí eu cheguei muito cedo. E eu fiquei, quando eu cheguei, a menina disse: o médico ligou, né? Ele vai chegar mais tarde, porque houve um imprevisto. Uma mãe, né? A bolsa estourou e ele teve que fazer o parto de emergência. E eu falei: mas ele vai vir? E aí ele disse que vai vir, né? Assim, e mudou todo o horário, desmarcando algumas coisas, porque chegou bem tarde, né? Assim, outra vez nesse mesmo... Não, ele não veio.
porque não pôde vir, né, assim. E aí ela remarcou, e da outra vez que eu fui, né, assim, e aí foi quando ele disse, não, ele vai vir, ele vai fazer o parto e vai vir, e aí ele veio tarde, mas ele veio. Qual é a frustração da gente? Não é, poxa, eu aguardei e agora não vai vir. Eu aguardei e fulano nem chegou. Não é? Mas sabe que a palavra de Deus diz, que ele diz, aguarda, porque certamente, é sem dúvida, é sem questionamento, ele diz, certamente virá e não tardará. Como eu sei que nessa manhã Deus está usando a minha vida para mim e para você, dizendo que escreve claramente, porque ela virá, não tardará, ou seja, não vai demorar, ela não vai, tipo, você esperar e ela vai falhar, ela vai acontecer, certamente virá, certamente acontecerá. Que Deus muito, muito abençoe, que você seja um agente abençoador. Pega essa mensagem, que vai estar lá também no canal, né, do YouTube, e envia para um monte de pessoas que talvez esteja tão inquieto, talvez esteja se enganando a si mesmo, né, assim, dizendo, eu entrei na torre aguardando, e na verdade não aguardou, está determinando ao Senhor, Senhor, a resposta é para hoje, eu preciso dessa resposta hoje, determinando o tempo para o Senhor, mas aguarda de todo o coração, porque quem aguarda de todo o coração, o Senhor responde. E ele diz, ainda que você ache que está demorando, ela virá. Certamente, é uma garantia que ele diz, ela virá. A resposta de Deus virá para a sua vida, para a minha vida. Que Deus abençoe. Um excelente dia para você.